Olá pessoal, prazer, meu nome é Gustavo Lana, sou professor de Direito Civil aqui na FADIP há 15 anos, leciono só no turno da manhã. Eu queria aqui estender os meus abraços a todos vocês e eu fui convidado aí com muito prazer para fazer parte desse projeto do CIP, né? Acho que é uma ferramenta espetacular aí nesse caminho do ensino-aprendizado, para que vocês possam, antes mesmo de formar, né, ter uma certa ligação com as petições iniciais, recursos. Acho que é uma ferramenta extraordinária e queria aqui render as homenagens em nome da professora Joelda e Maria Emília, que presidem o projeto, tá bom? Bom, mas vamos lá, eu fui destinado a falar das petições de direito civil, das peças de direito civil do quarto e do sexto período, né? Claro que o objetivo aqui não é entregar a peça, né? É facilitar esse caminho, pavimentar esse caminho para que vocês possam ter maior tranquilidade na hora de elaborar a petição adequada para o caso em concreto, né? O caso que foi colocado aí no projeto. Então eu vou começar primeiro com a turma do quarto período, tá bom? E logo em seguida a gente fala da peça civil do sexto período. Eu vou aqui resumir o fato, eu não vou ler o caso todo, vocês têm acesso aí, né, ao caso, vou resumir para a gente poder dar alguns toques nessa petição que será construída, tá bom? Bom, então o quarto período trata-se de uma questão onde a editora de livros Saber Direito Limitada, ela foi dissolvida em razão do falecimento, né, do sócio Zeus Fadipense, e depois do falecimento dele, após a dissolução, a Artemis Fadipense, né, sobrinha e a única sócio, abriu uma empresa individual e pretendeu continuar ali as atividades empresariais. E a questão toda se trata de um contrato de aluguel que essa primeira empresa possuía e agora, através da sucessão empresarial, né, na subrogação empresarial, a sobrinha, né, Artemis Fadipense, pretende dar continuidade no vínculo locatício, né, continuar com o contrato de locação. Bom, essa matéria, meus amigos, é obrigatória e imprescindível a leitura dos artigos 51 e seguintes da Lei 8.245 e do artigo 71 da mesma lei seguintes, que são os artigos que tratam de um tema chamado de renovação compulsória de aluguel. Né? Preenchido alguns requisitos legais, o locatário passa a ter o direito, mesmo que não haja anuência do locador, o direito de renovar o contrato compulsoriamente, né? Mas para isso ele precisa preencher alguns requisitos legais que estão dispostos nos dispositivos anteriormente citados. Então é imprescindível a leitura desses dispositivos legais, porque lá você vai, né, verificar quais são os pressupostos necessários para a propositura dessa ação, tá bom? Bom, então uma petição inicial, né, onde ela pretende renovar o contrato compulsoriamente, então você vai promover uma ação, é a ação renovatória de aluguel, né, e nessa petição inicial você precisa atentar para alguns fatos, alguns requisitos que não podem deixar de constar nessa petição. Eu fiz umas menções aqui no quadro e eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Olha só. O primeiro tema que você tem que avaliar é a questão do endereçamento da petição inicial, a competência. Bom, a Lei 8.245, nesses artigos 51 seguintes, ela vai estabelecer a competência, aonde que essa ação deve ser promovida, né? Então tem um artigo específico lá que diz que a ação tem que ser promovida no local onde está situado o imóvel. Então você vai ver um endereço aí, no fato, e esse é o endereçamento da petição inicial. Obviamente, já no preâmbulo, você vai fazer a qualificação das partes, né? Então, a sobrinha ali, a empresária individual, ela é a autora da ação, é ela que pretende, a pessoa que pretende a renovação e, consequentemente, o réu é o locador, né, que vai sofrer aí a renovação compulsória. Então, você vai fazer a qualificação ali, autor vem propor a presente ação renovatória de aluguel em face do réu, cujos dados estão aí na petição inicial. Bom, algumas petições, alguns advogados têm o hábito de colocar um item sobre tempestividade. Aqui, como se trata de petição inicial, não há tanta necessidade, mas vale a pena mencionar um dado, porque a ação renovatória de aluguel, ela tem um período para ser proposta, tá? Então fique atento a isso, porque ela tem que ser promovida dentro de 6 meses. 6 meses ali, que não pode, um ano antes do termo da ação e não pode ser 6 meses depois. Então fique atento para esse prazo, acho que vale a pena abrir um item da tempestividade para comprovar que a ação está sendo ajuizada no período que a lei contempla. Então você vai ver esse artigo lá no Código Civil. E depois disso você vai entrar na fundamentação, nos fundamentos jurídicos aí que embasam o pedido do seu cliente. E aí muito cuidado, porque são vários requisitos necessários
devem ser comprovados para o ajuizamento dessa ação renovatória, né? A pessoa tem que estar exercendo a atividade de forma ininterrupta por mais de 5 anos, o contrato tem que ser escrito por prazo determinado, a pessoa tem que estar exercendo a atividade há mais de 3 anos, enfim, dê uma olhada lá nos requisitos e nessa fundamentação você tem que passar por esses requisitos, comprovando ao juiz que todos os requisitos foram devidamente preenchidos. Inclusive, eu acho que é bem interessante você ir fazendo menção da prova documental, que eventualmente vai lastrear cada um desses requerimentos. Fazer a fundamentação, que a empresa possui contrato de locação, que a primeira empresa possui contrato de locação desde a data tal, e que houve a subrogação contratual conforme autoriza a lei, e que esse requisito foi preenchido, e que, portanto, faz jus aí à altura à renovação compulsória. Então, passado o endereçamento, preâmbulo, tempestividade, fundamentação, você vai para os pedidos, né? Os pedidos que você vai pedir a procedência da ação. Qual que é o objeto da ação? A renovação compulsória do aluguel, né? Pedir a condenação do réu nas custas e emolumentos, advogados e honorários advocatícios e, finalmente, né, requerer a produção de provas, nesse caso aqui, especialmente a prova documental. Então, a petição, conforme eu disse anteriormente, ela tem um esqueleto, né? Endereçamento, repito, você deve se atentar à lei para ver, né, que a ação ocorre no local onde está o imóvel situado, passar pelo preâmbulo, qualificação das partes, e a petição também menciona autor e réu, falar um pouquinho da tempestividade por causa do requisito legal, fundamentação, aí ter o maior cuidado, né, apontando cada requisito que a lei exige, demonstrando que eles foram cabalmente comprovados, e no final fazer o requerimento aí. Não esquecer, obviamente, né, gente, do valor da causa, nós estamos falando de uma petição inicial, tudo consta da Lei 8.245, basta ter cuidado aos artigos 51 e 71, fazer essa petição nesse esqueleto, pedindo aí, né, a renovação compulsória, a procedência da ação nesse sentido, pedindo a condenação de custos e honorários, pedindo a citação do réu, apesar de não ser mais um requisito obrigatório, eu acho que vale a pena constar entre os pedidos, pedir a produção de provas e atribuir valor à causa, tá? Então, é uma petição simples, uma petição bem legal, os alunos, vocês que foram meus alunos de manhã, nós trabalhamos com a renovação compulsória junto ao contrato de locação no 4º período.